Hoje é dia de entender porque é tão difícil chegar nos 100 mil reais e porque tudo fica muito mais fácil depois disso. Sem enrolação, vamos pro vídeo de uma vez. O vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu vou mostrar que essa é sim uma meta bem realista para quase todo mundo. E na segunda parte, vocês vão descobrir porque é tão difícil chegar nesse 100 mil e porque é tão fácil depois desse ponto. E aqui eu não vou ficar só no papinho de juros compostos, tá? Eu vou trazer novidade mesmo, coisas que eu não vi em outros vídeos. Na última parte, na terceira, quais foram as estratégias que eu usei lá atrás para conseguir atingir essa meta? Para mim, essa é a parte mais importante do vídeo, porque eu cheguei em 100 mil reais, eu tinha uma remuneração perto da remuneração de estagiário, o que prova, mais uma vez, que esse objetivo é possível para muitas pessoas, para muito mais gente do que a gente imagina. A gente precisa deixar claro que é a realidade para cada um. Para a grande maioria das pessoas, a meta dos 100 mil reais é sim algo bem realista, bem possível, mas algumas pessoas vão chegar nesse objetivo muito antes do que outras. E tudo bem, isso faz parte, a vida é assim, algumas pessoas vão conquistar antes, outras pessoas vão conquistar depois. E tudo bem. Para ficar mais claro para todo mundo que essa meta é factível sim, eu vou trazer umas contas para que a gente pense junto. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que decidiu que vai atingir essa meta. Ela colocou na cabeça que esse é o objetivo e agora ela vai atrás disso. Agora imagina que essa é a média das pessoas. Ela tem um carro, vamos dizer lá, um Palio 2012 e tá pensando em trocar de carro. Eu te garanto, se tu perguntar para 10 pessoas se elas estão pensando ou não em trocar de carro, no mínimo metade dessas pessoas vão te falar que sim, elas estão pensando em trocar de carro. Gente, é o normal, a cada 10 pessoas, pelo menos umas 5 estão pensando ou estão se programando para trocar de carro. Mesmo se o carro estiver muito bom, mesmo sendo um carro muito bom. Então, esse personagem que eu tô trazendo aqui, ele realmente existe, ele é alguma pessoa que tá aí na volta. Bom, ele decide atingir esse objetivo, ele já vai falar não para essa troca, então ele não vai trocar de carro, aquele Palio 2012 que ele tem e mais a reservinha de 15 mil que ele ia dar na troca, ele não vai trocar, ele vai manter aquele carro e vai continuar com o atual. Se ele conseguiu comprar um carro e pensava inclusive em trocar o carro, alguma coisa ele consegue economizar por mês. Vou considerar aqui que ele consiga economizar 500 reais. Então, esse personagem tem 15 mil reais para começar e mais 500 reais por mês, mais ou menos. Se a gente considerar um CDB de banco, que é um produto fácil de acessar, fácil de entender, fácil de aplicar, seguro, a gente pode considerar um retorno perto de 12% ao ano. Então a gente tem um valor inicial de 15 mil reais, um adicional mensal de 500 reais, e a gente vai ter aí uma taxa de retorno do investimento perto dos 12% ao ano. Isso significa que nesse exemplo, em 7 anos e 3 meses, essa pessoa, esse personagem, vai ter atingido os 100 mil reais. Então já provei para ti que isso é algo sim factível, isso é algo possível. Qualquer pessoa que tem um carro, qualquer pessoa que se programa para comprar um carro, consegue optar por, ao invés de comprar esse carro, ao invés de trocar esse carro, atingir os 100 mil reais. Se a gente olhar a quantidade de carro que roda na rua, a gente consegue perceber que sim, essa meta é possível para muitas pessoas, para muito mais pessoas do que a gente imagina. Eu, particularmente, acho 7 anos muito tempo, acho que pode ser até desmotivador, mas essa é a realidade desse personagem que a gente mostrou. Agora, imagina se ao invés de economizar 500 reais, sejam economizados 800. Daí a gente já cai para 5 anos e meio. A gente tá falando de praticamente 2 anos antes. Nota como um pouquinho mais de economia todos os meses já faz uma diferença relevante ali no final. Bom, entendido qual é o prazo viável para cada um, eu quero mostrar para vocês qual o motivo de ser tão difícil chegar nos 100 mil reais aqui. A primeira questão é a mais complicada, porque no meio do caminho, tu, teu marido, tua esposa, teus filhos, seja lá quem for que divide a casa contigo, vai tentar meter a mão nesse dinheiro. Tu mesmo vai tentar meter a mão nesse dinheiro. Quando chegar lá pelos 10 mil reais, vocês vão começar a pensar em fazer uma viagem, lá pelos 30 mil reais vai pensar em fazer uma reforma na casa, lá pelos 50 mil vão começar a olhar carro de novo, aquela ideia que já tinha sido jogada para trás, agora ela volta, porque afinal tu já tem os 50 mil, tu já começa a namorar outros carros na rua, tu já começa a ver o vizinho que trocou de carro. O maior segredo para não trocar de carro, para não cair nessas tentações, para não cair na tentação de fazer uma reforma, para não cair na tentação de fazer uma viagem que não estava planejada, é não ficar
olhando. Se tu ficar pesquisando carro, lendo sobre carro, tu vai te sentir motivado a fazer isso. Então o melhor jeito é se manter longe. Vai ser isso o tempo todo. O tempo todo vai aparecer a tentação de gastar o dinheiro que já foi guardado. Normal, isso vai passar, isso vai acontecer, ok? Por isso, tão importante que toda a família esteja focada nesse projeto. Aqui uma coisa legal é criar bonificações para as metas atingidas. Então, ok, definimos que quando chegar nos 10 mil, a gente vai pegar R$500 e vamos sair para jantar, vamos fazer um aniversário, vamos fazer uma festa, vamos para a praia. Quando chegar nos 25, quando chegar nos 50, quando chegar nos 80, de pontos em pontos, separa uma parte para que tu consiga bonificar a tua família, bonificar todo mundo que está envolvido nesse projeto, nessa meta. Isso funciona de uma forma bem parecida com dieta, se tu parar para pensar. Se não tá toda a família na dieta, é muito mais difícil que tu consiga manter o que foi planejado. Se não tá todo mundo focado no mesmo objetivo, em algum momento alguém vai tentar sabotar esse projeto. Então tu tem que colocar aí no meio do caminho alguns bônus, algumas premiações para que fique claro para toda a família que todo mundo tá em dieta financeira e que as conquistas vão resultar em alguma coisa importante, interessante para todo mundo. A segunda questão é que tu vai parecer um ET para todo mundo. Muitas vezes quem guarda dinheiro não comenta por causa disso. Pode falar que investe, pode comentar e falar um pouquinho sobre investimento, mas não fica mostrando qual foi o último aporte, o quanto já guardou. Não é prática das pessoas que guardam dinheiro. Ninguém gosta de ficar ostentando isso. É só tu reparar que nunca ninguém te convidou para ir para a casa dele olhar a carteira de investimento dele. E eu tenho certeza que com carro já deve ter acontecido isso. Bom, por causa desse tipo de coisa, é bem provável que tu te sinta muito sozinho quando tu começar a guardar dinheiro. Mas é melhor se sentir sozinho quando tá guardando dinheiro do que ficar ouvindo que caixão não tem gaveta, que tu nem sabe se tu vai estar vivo amanhã e toda essa ladainha que no final das contas a gente percebe que sim, tu vai estar vivo amanhã e a questão do caixão não tem gaveta, esse dinheiro vai ser usado mais cedo ou mais tarde, porque aqui a gente vai investir pensando nos objetivos e realização de objetivos. Não é guardar dinheiro por guardar dinheiro como o Tio Patinhas. Então, tente não ouvir a opinião dos outros com relação a essa prática, porque quem não tem disciplina para alguma coisa tende a desestimular quem tem disciplina para essas coisas. A terceira questão é que tu vai te comparar e achar que tu tá fazendo demais. É bem isso. Tu vai te comparar com a média, tu vai acreditar que já juntou o suficiente, e isso vai acontecer muito antes dos 100 mil reais, tá? Quando tu tiver aquelas vontades de te presentear, tu vai começar a lembrar dos amigos que não tem nada de dinheiro guardado, tu vai começar a pensar que tá muito acima da média e que tudo bem usar um pouco desse dinheiro para realizar um desejo. E é um desejo que não tá planejado. O que eu gosto de te lembrar é que tu vive no Brasil. Aqui no Brasil, a renda média por pessoa é menos de 2 mil reais por mês. Dados do IBGE. Lembra que na média, um brasileiro estuda 11 anos durante toda a sua vida. Isso quer dizer que na média, o brasileiro só faz o ensino básico. Na média, um brasileiro lê 2 livros por ano. Para fim comparativo, um finlandês lê na média 14 livros por ano e um canadense lê algo em torno de 12 livros por ano. Eu trago esses dados, o que eu quero dizer com isso é para cuidar com a média. Cuida que no Brasil, 8 em cada 10 pessoas têm dívidas, e se tu te pautar pela média, pelas pessoas que estão na tua volta, a tendência é que tu tenha um resultado bem ruim. No Brasil, na média, as coisas dão errado. Então tu não pode te pautar pela média. Tu tem que te pautar muito acima da média. Se os teus vizinhos, se os teus amigos não fazem, é esperado. A média no Brasil é muito ruim. Isso só não funciona para higiene. Dizem que é por causa de cultura indígena, eu não sei qual é o motivo real, mas quando o assunto é higiene pessoal, a média do brasileiro é muito boa. Então vamos ficar com a média do brasileiro para higiene, mas para as outras coisas vamos deixar a média do brasileiro muito longe do que é o nosso objetivo. E por qual motivo fica tão fácil depois dos 100 mil reais? São alguns motivos que fazem isso. Se tu já chegou no 100 mil, tu já tá guardando dinheiro faz alguns anos. Então tu já adaptou a tua vida a guardar dinheiro. A máquina já tá ajustada. Aqueles ajustes de orçamento já foram feitos. Sabe aqueles ajustezinhos que tu regula aqui uma luz que tá vindo muito cara, uma conta que tu não precisa ter, uma assinatura de um pay-per-view que tu nem assiste? Essas coisas já foram ajustadas. Então a tua máquina já tá bem regulada. Além disso, tu já te acostumou a guardar dinheiro. Já passou da fase de ficar se presenteando por causa de qualquer motivo. Tu já entendeu? Esse dinheiro
dinheiro que é pro futuro, ele não vai me trazer benefícios agora. Esses benefícios virão no futuro. Então tu já tá tranquilo, isso já se torna muito mais fácil tu seguir dentro do projeto. Tu já olha para os teus investimentos e te orgulha deles. Tu já te sente de verdade investidor. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar que são investidoras, que investem quando tem 5, 10 mil reais. Depois que tu passou dos 100 mil reais, tu te sente confortável de falar que tu é um investidor, tu te sente confortável em falar que tu investe. Então tu tem esse adicional, tu tem esse bônus motivacional, vamos dizer assim. Além de tudo isso, tu ainda tem medo de ver o teu patrimônio cair dos 6 dígitos. Esse é um apelo psicológico importante. É incrível que imaginar diminuir dos 100 mil reais vai começar a te doer. Isso é um fenômeno que realmente acontece. Além desses motivos mais psicológicos, ainda tem um motivo que é o fator para mim mais importante. Tu já tá vendo a bola de neve rodando. Pensa comigo, se no início tu guardava 800 reais para fazer novos aportes e era praticamente só isso que impulsionava o crescimento da tua carteira, agora com 100 mil investidos, é como se tu colocasse 800 reais e a tua carteira sozinha, sem força nenhuma tua, colocasse algo bem semelhante a isso, por causa dos rendimentos daquele dinheiro que já está investido. É como se tu tivesse uma pessoa a mais trabalhando por ti, juntando dinheiro para ti. Então fica muito fácil as coisas andarem, porque tu tá vendo cada real que tu bota como se alguém estivesse colocando a mesma quantidade contigo. Então tu já te sente mais motivado e as coisas começam a andar muito mais rápido. Bom, a gente já entendeu que é uma meta realista e já se entendeu por que é difícil chegar e por que é fácil depois. Agora vamos falar do que aconteceu comigo. Eu tenho 35 anos e foi lá pelos meus 24 anos que eu cheguei nos meus primeiros 100 mil reais. E não teve segredo. São 3 fatores que afetam o nosso poder de acumular patrimônio. Quanto a gente ganha, o quanto a gente gasta e os rendimentos daquilo que a gente tem investido. Eu sempre fui bem controlado com dinheiro, então a parte de gastar pouco sempre foi bem fácil para mim. Para quem tem mais dificuldade nesse controle, eu já aviso que não adianta ficar controlando pequenos gastos. Não adianta trocar a academia que custa 120 reais pela academia que custa 100 reais. Não adianta cortar o cafezinho. Isso é bem bobagem que a gente vê o tempo todo. Influenciadores, pessoas que querem falar sobre economia, sobre guardar dinheiro e ficam falando sobre cortar pequenos gastos. Na última linha, isso não faz diferença nenhuma. O que faz diferença são os grandes gastos. Isso muda de pessoa para pessoa, tá, gente? A gente tem que pensar que para quem ganha 3 mil reais por mês, 300 reais é um grande gasto. O que é uma economia relevante seria trocar uma academia de 300 reais por mês por uma de 100 reais por mês. Eu não tô falando que tu deva fazer isso. Eu tô falando que tu tem que pensar se isso faz sentido para ti. Se essa mudança é viável para a tua qualidade de vida, para o teu momento de vida, para aquilo que tu tá disposto a fazer pelos teus objetivos. Ou então, essa mesma pessoa que ganha 3 mil reais gastar 600 reais por mês com iFood. Novamente, eu não tô inventando esses números, eu não tô falando para tu fazer isso. Eu tô falando só o que eu vejo acontecer no escritório, nos clientes, nos alunos que eu atendo. Geralmente, os grandes gastos estão muito mais relacionados com moradia, transporte, e aqui eu falo do carro próprio, tá, pessoal? Uber, ônibus, transportes coletivos não costumam machucar nas despesas familiares, e alimentação. E aqui, quando eu falo em alimentação, eu não tô falando do arroz e feijão que tu come em casa, eu não tô falando da pizza que tu pede em família. Aqui eu tô falando daquele lanchinho do meio da tarde que custa 20 reais. Aqui eu tô falando do almoço que todos os dias tu sai com os teus amigos e tu gasta 45, 50 reais porque tu come num buffet livre e ainda pede mais uma bebida. Esses gastos aí são relevantes e esses gastos aí são os que movem ponteiro lá no final. Então, moradia, transporte, alimentação e lazer. No lazer aqui, gente, a gente não tá falando em então tu não quer que eu saia de casa, então tu não quer que eu jogue meu futebol no final de semana. Aqui, lazer que eu tô falando é sair pra jantar, sair pra beber. Esses gastos também movem ponteiro. Se quando o assunto é gastos, o segredo é dizer não pra tudo, vamos dizer assim, sem ser radical, é óbvio. Quando o assunto é ganhar mais, o segredo é o contrário, é dizer sim pra tudo. É tipo aquele filme do Jim Carrey, Sim Senhor. Lá atrás, eu era o cara que topava tudo e qualquer
qualquer empreitada que inventava. Tudo que era trabalho eu topava. Já entreguei panfleto, já fiquei em porta de evento conferindo documento, já dei aula de jiu-jitsu. Eu trabalhava nos eventos de jiu-jitsu para ganhar estadia, alimentação e a inscrição do campeonato. Então, era uma receita indireta, vamos dizer assim. Eram valores que eu iria gastar, que eu não gastava porque eu ganhava em troca de trabalho. Então, sempre que eu tinha condições de ganhar algum dinheiro a mais, em fazer um bico, vamos dizer assim, eu topava. Então, se o segredo para gastar menos é falar não, o segredo para ganhar mais é falar sim. E vocês vão ver esse padrão em muitas pessoas que conseguem acumular patrimônio. Mas voltando pro sim pra tudo, quando tu faz isso, tu além de ganhar dinheiro de fato, tu tá aprendendo coisa, tu tá te qualificando, tu tá conhecendo mais gente, tu tá conhecendo gente fora da tua bolha, tu tá te expondo ao mercado. Então, a tendência é que no curto e no médio prazo já as coisas comecem a funcionar melhor e tu consiga ganhar inclusive mais dinheiro dentro da tua atividade. Porque tu te expõe a novas experiências, porque tu aprende muito com essas experiências que estão completamente fora daquilo que tu tá acostumado a fazer. Então, gastar menos, ok. Ganhar mais, ok. Vamos para a terceira parte, que é fazer o teu dinheiro render mais. Falando primeiro do que é unânime, tá, pessoal? Esquece aqui aposta, esquece pegar atalho, esquece tigrinho, esquece tudo que parece ser ganhar dinheiro fácil. Ganhar dinheiro e fazer o teu dinheiro render não é algo fácil e não é algo tão simples assim. Pelo amor de Deus, foge de dica mágica, foge do investimento do ano. Sejam um pouco mais conservadores e um pouco mais realistas. Repete o que todo mundo que chegou lá já fez. Isso é unânime. Vamos repetir o que os milionários, o que as pessoas que bateram as metas que eu tô almejando fizeram. Esse é o segredo pra gente não falhar no nosso objetivo. Ok, o que é unânime já foi dito, agora vamos pro que não é tão unânime. Tem muita gente que acredita que a hora de arriscar é quando se tem pouco. Eu, de certa forma, concordo com isso, mas eu acho que é importante a gente ponderar algo aqui com vocês. Eu acho que nesse momento de início, nesse primeiro aprendizado com o investimento, o importante é, de fato, aprender e se manter motivado. Isso é importante. Vocês precisam se manter motivados no início. Por que eu digo isso? Geralmente, o que faz com que as pessoas não atinjam o objetivo financeiro é a falta de motivação para fazer aquilo. Então, geralmente, o que mais motiva é ter uma carteira que entrega o resultado que se espera. O que eu vejo no escritório é que, na grande maioria das vezes, o que entrega o resultado é quando o investidor não deixa dinheiro em cima da mesa. Quando o investidor foca em um produto um pouco mais conservador, mais adequado às suas realidades, sem tentar pular etapas, eles conseguem ter uma carteira mais previsível e essa previsibilidade se torna motivação para o investidor. Então, o primeiro passo é cortar dinheiro que fica em cima da mesa. Não deixar dinheiro na poupança, não deixar dinheiro naquela previdência terrível que te entubaram lá atrás, não aceitar produtos ou cortar os produtos de baixa qualidade, os produtos que não fazem sentido e que por falta de conhecimento foram contratados ali atrás. Em troca disso, montar uma carteira de investimentos previsível e com um retorno adequado. Se no início o difícil é se manter motivado, é nisso que a gente precisa focar. Olha esse exemplo de uma carteira que rende 8% ao ano contra uma carteira que rende 14% ao ano. Olha a diferença delas no intervalo de 5 anos. É a diferença de bater ou não a meta. Então, foca nisso. Foca em ter uma carteira que te mantenha motivado. Se ficar na dúvida de como manter a previsibilidade da carteira, aqui no canal já fiz vídeo sobre isso. Se tu ainda não curtiu esse vídeo, agora é a hora, tá, pessoal? Por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, porque isso também faz diferença. Isso me mantém motivado a continuar criando esses conteúdos para vocês. Obrigado pela presença de todos, um beijo, a gente se vê por aí no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.